Bem-vindos, irmãos, à reunião de meio de semana, de 31 de março a 6 de abril de 2025. Vamos começar com o discurso de tesouros da Palavra de Deus. Neste momento, convido a todos a refletir profundamente sobre a mensagem de sabedoria presente no livro de Provérbios, especialmente no capítulo 7, que nos adverte: não se coloque em situações tentadoras. Essa advertência é vital para a nossa caminhada, pois, muitas vezes, o descuido e a ingenuidade podem nos levar por caminhos sombrios e cheios de consequências dolorosas. A narrativa que se desenrola nesses versículos nos apresenta a história de um jovem ingênuo, que, movido pela curiosidade e pela falta de discernimento, decide aventurar-se por uma vizinhança marcada pela prostituição. No relato, conforme nos diz Provérbios 7, 7-9, vemos um jovem sem bom senso que passou pela rua perto da esquina dela e foi em direção à casa dela no cair da tarde, quando estava anoitecendo, ao se aproximar a noite e a escuridão. Essa imagem poderosa simboliza não só a entrada física em um ambiente perigoso, mas também o ingresso no território das tentações que podem desviar nossos caminhos. A escuridão que se aproxima ao entardecer remete às sombras da ignorância e da vulnerabilidade, ressaltando que, mesmo ciente dos riscos, o jovem optou por caminhar rumo ao perigo. Mais adiante, em Provérbios 7:10, encontramos a figura de uma mulher, vestida como prostituta, com astúcia no coração, que surge com o objetivo de seduzi-lo. Nos versículos 13 a 21, o discurso ganha contornos de uma sedução meticulosa e calculada. Ela o envolve com palavras doces, beijos e convites carregados de promessas de prazer. Ela o agarra e lhe dá um beijo. Com um olhar atrevido, diz a ele: eu tinha de oferecer sacrifícios de participação em comum. Hoje cumpri os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, para procurar por você, e o achei. Arrumei a minha cama com colchas finas, de linho colorido do Egito. Borrifei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar juntos das delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Ele viajou para um lugar distante. Levou uma bolsa de dinheiro e não voltará antes do dia da lua cheia. Essa narrativa não é meramente um convite ao prazer momentâneo, mas uma armadilha que engana com persuasão, minando o discernimento do jovem. A sedução, envolta em aparência de respeito e até mesmo de espiritualidade, é um alerta para que nunca nos deixemos levar por palavras suaves e promessas vazias, pois por trás delas pode haver intenções destrutivas e consequências irreparáveis. A culminância desse episódio trágico é descrita em Provérbios 7, 22 a 23, onde se lê que o jovem vai atrás dela como um touro levado ao abate, como um tolo que vai ser punido no tronco, até que uma flecha lhe atravessa o fígado. Essa metáfora é extremamente impactante, revelando que o jovem, ao seguir impulsivamente seus desejos, acaba por se precipitar em uma situação de extremo perigo, que pode resultar não só em danos físicos, como a transmissão de doenças graves, inclusive aquelas que podem comprometer a saúde do fígado, mas também em uma ferida espiritual profunda. A flecha que fere o fígado simboliza a punição inevitável de um caminho errado, um alerta de que a perda do autocontrole pode custar a vida, tanto material quanto espiritualmente. Ao percorrermos esses versículos, somos convidados a entender que as tentações, ainda que atrativas e aparentemente inofensivas à primeira vista, escondem perigos latentes. O jovem ingênuo, ao ceder a esse chamado sedutor, não só se expõe aos riscos da degradação física, mas também se distancia dos valores que sustentam uma vida plena e justa. A lição que se impõe é clara: devemos cultivar o discernimento e a prudência, lembrando sempre que o caminho fácil e prazeroso pode, na verdade, conduzir à ruína e à perda do que é verdadeiramente valioso em nossas vidas,
Portanto, que a mensagem dos Provérbios 7 seja um farol que ilumina nossos passos, instando-nos a evitar as armadilhas das situações tentadoras. Ao escolhermos trilhar o caminho da sabedoria, protegemos não só nosso corpo, mas também nossa alma, mantendo-nos firmes na fé e no compromisso com uma vida guiada pelos valores da verdade e da retidão. Que possamos aprender com o erro do jovem ingênuo e reconhecer que, em meio às tentações do mundo, a verdadeira liberdade e segurança residem na escolha consciente de um caminho que honra a nossa dignidade e nossa espiritualidade. Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana, de 31 de março a 6 de abril de 2025. Começamos com a primeira pergunta: o que significa amarrar os mandamentos de Deus nos nossos dedos e escrevê-los na tábua do nosso coração? Amarrar os mandamentos nos dedos simboliza a necessidade de manter os ensinamentos de Deus sempre presentes e acessíveis, assim como usamos os dedos em todas as atividades diárias. Isso nos lembra de agir com base na orientação divina em cada situação que enfrentamos. Escrevê-los na tábua do coração enfatiza a importância de internalizar esses preceitos, fazendo com que se tornem parte integral de nossa natureza e caráter. Ao gravar esses ensinamentos em nosso coração, eles não permanecem apenas na memória, mas influenciam nossas emoções, pensamentos e decisões. Próxima pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Provérbios 7, 1. Valorize e guarde os mandamentos de Jeová. Este versículo nos exorta a memorizar e preservar as palavras e os mandamentos de Jeová. Ao internalizarmos os ensinamentos divinos, fortalecemos nossa fé e estabelecemos uma base sólida para uma vida orientada pela sabedoria. Na pregação, essa lição pode inspirar outros a estudarem as Escrituras com afinco e a aplicarem os princípios de Jeová em seu dia a dia. Provérbios 7:2. Mantenha viva a memória dos ensinamentos divinos. Ao enfatizar a importância de fixar na mente as orientações divinas, este versículo ensina que recordar as instruções de Jeová é essencial para manter-se no caminho da verdade. Essa prática nos ajuda a resistir às tentações e a ter discernimento nas escolhas cotidianas, servindo também como um forte argumento na pregação para estimular a dedicação ao estudo da Bíblia. Provérbios 7:4. Esteja atento às armadilhas da sedução. O capítulo apresenta advertências contra as seduções que, embora atrativas, podem desviar-nos do caminho da retidão. Esta lição nos ensina a reconhecer e evitar influências que prometem prazeres momentâneos, mas que levam a consequências espirituais negativas. Na prática, devemos incentivar a vigilância e o cuidado com as companhias e os discursos que não condizem com a verdade divina. Provérbios 7:6. Observe com cuidado o comportamento ao seu redor. Neste trecho, o observador é incentivado a atentar para os comportamentos e atitudes que podem sinalizar desvios morais. Ao prestar atenção aos sinais de advertência no ambiente, podemos proteger nossa integridade espiritual e ajudar outros a fazerem o mesmo, reforçando a importância de viver de acordo com os padrões de Jeová. Provérbios 7:10. Desconfie das palavras que encobrem intenções duvidosas. As palavras sedutoras podem ser envolventes, mas muitas vezes escondem motivações que levam à destruição. Esta lição ensina a importância do discernimento. Devemos analisar cuidadosamente as intenções por trás de discursos persuasivos e não nos deixar levar por promessas vazias. Essa reflexão é valiosa tanto na vida pessoal quanto no trabalho de pregação, onde a clareza e a verdade devem sempre prevalecer. Provérbios 7:15. Cuidado com as promessas enganosas. Aqui, o alerta é direcionado para as palavras suaves que podem atrair,
mas que escondem perigos reais. A lição reforça a necessidade de uma postura crítica em relação a promessas que parecem demasiado atraentes e que, na verdade, afastam-nos da verdade de Jeová. Esse ensinamento pode ser utilizado na pregação para alertar sobre os riscos de se desviar dos princípios divinos por engano. Provérbios 7:21. Reconheça as consequências da desobediência. Este versículo nos lembra que ignorar os mandamentos divinos conduz a escolhas que trazem sérias consequências. Ao refletir sobre essa realidade, somos incentivados a manter uma conduta íntegra e fiel aos preceitos de Jeová, reconhecendo que a desobediência pode levar à ruína espiritual. Na pregação, essa lição ajuda a demonstrar que seguir a orientação divina é a melhor forma de alcançar uma vida abençoada. Provérbios 7:23. Reflita sobre os caminhos que conduzem à ruína. O texto enfatiza que os caminhos trilhados sem a proteção divina culminam em perigo e desgraça. Essa lição nos convida a uma autoavaliação constante, identificando e corrigindo atitudes que possam nos afastar da proteção de Jeová. Durante a pregação, podemos usar esse ensinamento para encorajar as pessoas a repensarem suas escolhas e a buscarem a orientação divina em suas vidas. Provérbios 7:25. Preserve sua pureza espiritual. Este versículo destaca a necessidade de estar alerta aos riscos que podem contaminar nosso espírito. Manter a pureza interna é fundamental para viver em harmonia com os princípios de Jeová, evitando influências negativas que possam corromper nosso caráter. Essa mensagem é vital tanto para o crescimento pessoal quanto para a missão de pregação, ao demonstrar o valor de uma vida dedicada à verdade. Provérbios 7:27. Firmeza na fidelidade a Jeová diante das seduções. O versículo final do capítulo serve como um alerta sobre os perigos das seduções, que, embora pareçam atrativas, levam à destruição. A lição ensina a importância de permanecer fiel aos ensinamentos de Jeová, rejeitando qualquer caminho que comprometa nossa integridade espiritual. Ao pregar, essa mensagem reforça que a verdadeira segurança e salvação vem apenas de uma vida dedicada à verdade divina. Estudo Bíblico de Congregação, 31 de março a 6 de abril de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos parágrafos 13 e 15. Por que podemos considerar Paulo um bom exemplo de alguém que deu um corajoso testemunho diante de autoridades? Paulo é considerado um exemplo de coragem e integridade por ter mantido sua postura firme, mesmo diante de acusações falsas e situações adversas. Ele se apresentou perante as autoridades com respeito e serenidade, sem recorrer à bajulação ou manipulação. Essa atitude demonstra sua confiança na verdade que defendia e na orientação divina, evidenciando que sua fé não se baseava em palavras vazias, mas na convicção de seus princípios. Além disso, Paulo aproveitou a ocasião para reafirmar de forma clara e inequívoca sua crença na ressurreição de Jesus, o cerne de sua fé. Mesmo sabendo que esse era o ponto central da controvérsia, ele não hesitou em dar testemunho corajoso, utilizando o momento de confronto para consolidar a mensagem que havia sustentado sua vida e ministério. Essa postura não só demonstrou a profundidade de sua convicção, mas também inspirou outros a permanecerem fiéis, mesmo em meio à perseguição. Disse a 70ª parte. A. Como Félix agiu no julgamento de Paulo? Félix agiu com cautela e hesitação durante o julgamento de Paulo. Mesmo estando informado sobre o caminho, o cristianismo, ele optou por adiar a decisão e deixar o assunto pendente até que o comandante militar Lísias estivesse presente. Essa postura demonstra que Félix não desejava se envolver de forma definitiva no conflito, mantendo Paulo preso, mas concedendo-lhe certas liberdades e atendendo às suas necessidades.
o que sugere que ele procurava manter o controle da situação sem tomar uma posição clara. Diesei e disse a 70ª parte, b. Por que talvez Félix tenha ficado com medo, mas por qual motivo continuou a ver Paulo? Félix possivelmente ficou com medo ao ouvir Paulo falar sobre justiça, autodomínio e o julgamento por vir, pois essas palavras poderiam ter abalado sua consciência, revelando as falhas em sua própria conduta. Mesmo assim, ele continuou a ver Paulo, não por um genuíno interesse em compreender a fé cristã, mas com o intuito oportunista de obter um suborno. Assim, apesar do desconforto gerado pelo testemunho corajoso de Paulo, Félix manteve o contato, esperando explorar a situação para seu próprio benefício. 18. Por que Paulo falou com Félix e sua esposa sobre a justiça, o autodomínio e o julgamento por vir? Paulo falou sobre a justiça, o autodomínio e o julgamento por vir para deixar claro o contraste entre os padrões justos de Deus e o comportamento imoral que ele sabia caracterizar Félix e sua esposa. Ao abordar esses temas, ele pretendia mostrar que a fé em Cristo Jesus envolve uma transformação completa, exigindo padrões éticos e morais que se opõem à injustiça e à crueldade. Além disso, Paulo usou esse discurso para enfatizar que todos os seres humanos, independentemente de sua posição ou poder, terão que prestar contas a Deus pelo que pensam, dizem e fazem. Ao lembrar Félix e sua esposa desse fato, Paulo os confrontava com a realidade do julgamento divino, que é mais importante do que qualquer julgamento temporário ou terreno. Essa abordagem deveria ter provocado uma reflexão e, de certo modo, despertado neles o temor de Deus, justificando o medo que Félix demonstrou ao ouvir essas verdades. Disse a 20ª parte, a. No nosso ministério, como devemos lidar com pessoas que parecem interessadas na verdade, mas que na realidade não querem mudar seu proceder egoísta? Devemos abordar essas pessoas com cautela e tato, assim como Paulo fez ao apresentar os padrões justos de Deus. Inicialmente, é importante mostrar de forma gentil e clara a verdade, na esperança de que ela toque seus corações. No entanto, se percebermos que, apesar das aparências, elas não demonstram interesse genuíno em abandonar seus comportamentos egoístas, não devemos insistir em convencê-las. Em vez disso, devemos direcionar nosso tempo e esforços para aqueles que verdadeiramente buscam a verdade, evitando o desperdício de energia em conversas infrutíferas. Disse a 20ª parte, b. Como sabemos que Félix não estava realmente interessado no bem-estar de Paulo, Félix demonstrava um interesse superficial no que se referia à fé de Paulo, mas suas atitudes revelavam intenções pessoais e oportunistas. Apesar de saber que os seguidores do caminho não eram sediciosos, nem que Paulo não havia infringido nenhuma lei romana, Félix manteve-o preso com o único objetivo de ganhar o favor dos judeus. Esse comportamento deixa claro que seu interesse estava centrado em agradar a uma parte específica do seu público, e não no bem-estar de Paulo ou na busca pela verdade. 21. O que aconteceu com Paulo depois que Pórcio Festo se tornou governador e o que, sem dúvida, continuou a fortalecer Paulo? Após Pórcio Festo se tornar governador, Paulo foi entregue a essa nova autoridade e iniciou uma série de audiências enfrentando diferentes governantes. Ele chegou a ser levado diante de reis e governadores, o que evidencia a amplitude e a importância do seu testemunho, mesmo em meio a situações adversas. Sem dúvida, o que continuou a fortalecer Paulo foi a firmeza de sua fé. Mesmo diante de desafios e mudanças nas autoridades, ele nunca vacilou e derivava forças das palavras de Jesus, especialmente do encorajamento "tenha coragem". Essa mensagem foi um pilar de suporte para sua determinação e coragem, permitindo-lhe enfrentar cada nova audiência com convicção e integridade.